A forma mais garantida de um programador demonstrar a evolução dele, a competência e dar uma certa garantia para aqueles que estão conhecendo ele em um processo seletivo é ter um blog técnico. Melhor ainda, é manter um blog técnico. Grandes artigos nascem de blogs técnicos de empresas que compartilham as lições internas do time com a comunidade, de forma a retroalimentar a máquina. Mas há também os grandes exemplos de blogs técnicos pessoais, como o Martin Fowler, que tem no blog o draft de vários conceitos que lá na frente ele pode vir a criar um livro ou um artigo completo. Mas há outros casos menores também, como o Dave Cheney, que é uma lenda do Golang, onde a palestra Prática o Golang é uma das fontes de conhecimentos mais sólidas que a gente tem dessa linguagem. Você também tem o Peter Borgum, que é outro palestrante e evangelista do Golang, compartilhando em seu blog várias das suas palestras. Enfim, o blog é uma ferramenta incrível e eu tenho certeza que você não está usando ele da melhor maneira. E eu digo isso também como meia-culpa. Por muito tempo eu não tive um blog. Na verdade, assim, eu sou macaco velho. Eu tive o Blogspot, eu tive o WordPress, mas não mantive nenhum deles. E é essa a grande diferença. E qual é a do vídeo de hoje? O vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Doxaurus pode ser uma ótima forma e simples de você criar e manter um blog. Encara os próximos vídeos como um mini curso de Doxaurus, onde você vai aprender essa ferramenta para então poder criar e manter o seu próprio blog. No vídeo específico de hoje eu vou te apresentar o Doxaurus em si, por que eu gosto tanto dele, e porque eu acho que você deveria dar uma chance, e mostrar como você pode começar a fazer o Hello World do Doxaurus e publicar em menos de 2 minutos esse Hello World para todo mundo poder acessar. Tá pronto? Então vem comigo. E se você não me conhece, eu sou Lucas Badico, dev e professor apaixonado por programação, e eu finalmente fiz um blog. Se você for para blog.badico.cloud, você vai encontrar a primeira versão do meu blog. O que tem no meu blog atualmente? Você tem posts, né? Então você tem aqui os posts recentes. Você tem vídeos, que são um registro dos meus vídeos que eu publico no YouTube. Tá um pouco desatualizado, tá faltando uns 4 a 5 vídeos aqui. Tá faltando uns 4 a 5 vídeos aqui, fora os vídeos para membros. Eu preciso trazer para cá. Qual que é a parte legal aqui dos vídeos? Primeiro que se eu der play aqui no vídeo, deixa eu avançar para cá. Olha só, você viu aqui que destacou um passado do Stack Overflow? Por quê? Porque essa parte de capítulo está linkada com o length do vídeo, então ele vai destacando conforme navega. A mesma coisa acontece com a transcrição. Se você abrir aqui a transcrição, a gente vai achar, você pode ver que o vídeo ficou estático aqui em cima, você vai achar aonde que está o vídeo nesse momento. Cara, eu achei isso aqui fenomenal. Não sei vocês, mas eu gostei bastante do resultado. E como que eu fiz isso? Cara, foi relativamente simples fazer isso, porque a plataforma que eu estou usando aqui, que é o Doxaurus, ela permite isso de uma maneira muito simples. Eu vou colocar assim. O que é o Doxaurus? O Doxaurus é uma ferramenta criada pelo time do Facebook para criar documentações. Ele não é pensado para blog, ele é pensado para documentação e documentação técnica. Só que como a gente está falando de um blog técnico, cara, ele casa perfeitamente. O que ele usa por trás? Ele vai usar uma mistura de um arquivo de configuração, que a gente vai ver em detalhes daqui a pouco, arquivos MD e React em arquivos MDX. React, como assim? Essa parte aqui de capítulos, essa parte aqui de transição, dentro do meu blog, nada mais são do que componentes React. Esse arquivo aqui é o arquivo do vídeo do Stack Overflow. Você tem uma parte aqui desse arquivo que é metadado, você tem os imports igualzinho se fosse um arquivo React normal, e você tem o uso desses componentes que você importou aqui dentro do seu arquivo. Só que esse arquivo não deixa de ser um MD. Então, os títulos e subtítulos eu estou usando marcação MD. O que muda é que dentro do MD eu posso embedar componentes React, o que torna tudo muito conveniente. Porque daí, para eu fazer esse componente aqui, eu precisei pensar como um Dev React. E o mais mágico de tudo é que 90% desse conteúdo não está sendo resolvido
em client-side. O Doxaurus, ele é perfeito para blog e para parte de conteúdo porque ele gera um site quase que praticamente todo estático. Então, o trabalho maior de compilação, de transpilação daqueles componentes React acontece durante o build. Ou seja, você não precisa de um servidor Node para essa aplicação funcionar. O que você precisa é um servidor clássico de web, aonde você vai exportar HTML, CSS e JavaScript. O pouquinho de JavaScript que não é estático acontece no client. Percebeu a magnitude do que isso te oferece? Você então não tem problemas de indexação, porque é muito importante que seu conteúdo seja indexado pelo Google. Apesar que hoje em dia eu diria que há uma chance da gente não querer que o Google ache nossas coisas, porque o Google achando também, grandes empresas de IA vão achar e podem usar nosso conteúdo para treinar seus modelos, mas daí é uma outra discussão que a gente pode entrar em outro dia. Mas o ponto é esse: o Doxaurus oferece, junto com a comodidade do MD, a possibilidade de colocar componentes até que complexos para nos ajudar a construir o nosso blog. Aqui nesse momento, vocês estão vendo eu usar esses componentes para tornar a experiência de assistir o vídeo mais cômoda. Mas eu posso também, e vou fazer no futuro, modos de você ver o código melhor, de você talvez editar, rodar aquele código de exemplo melhor. Isso vai vir. Mas o ponto é esse. Então, como que você pode começar a fazer o seu blog? Vamos ver o passo a passo? A primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar o nosso projeto no Doxaurus. A forma mais straightforward de fazer, a forma mais direta e simples, é você usar o comando create Doxaurus do NPX. O NPX vai cuidar de verificar se você tem ou não tem esse executável disponível e ele vai baixar se não tiver. Aqui você vai dar o nome do seu blog ou do seu projeto e aqui você vai usar o tema. Pode começar com o clássico, vamos lá, vamos dar Enter, e ele vai criar pra gente esse blog vazio, né? Yes, eu quero 3.9. Vocês viram aqui que eu escolhi TypeScript. Você pode escolher JavaScript se não gostar de TypeScript, sem problema nenhum. One eternity later. Ok, foi criado. Se a gente der um ls, eu tenho muito projeto. Então a gente tem o blog com todos esses arquivos aqui. Vamos abrir no VS Code. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o Node Modules, já instalou tudo pra gente. A gente tem a pasta de docs. Eu vou mostrar pra vocês o que são os docs em um vídeo posterior. E a pastinha de blog. Daqui a pouco a gente entra nela. Você pode ver que ele já criou pra gente o package JSON, package lock e o Doxaurus config, que é o arquivo principal do projeto Doxaurus. Aqui ele tem um readme com os comandos que a gente vai precisar. Você tem um start, que é como você vai visualizar o que você está fazendo localmente. Você tem um build e um deploy. Aqui ele está usando SSH para fazer deploy, para você mandar o conteúdo local para um servidor SSH, mas a gente vai usar um outro tipo de deploy, muito mais simples, muito mais straightforward, que vocês vão ver que é fantástico. Eu posso, inclusive, se vocês quiserem, trazer outros deploys, outras plataformas de deploy. O de hoje eu vou mostrar para vocês o Netlify e eu posso trazer GitHub Pages, Vercel e, enfim, N outras formas de fazer deploy. Talvez S3 também, se vocês quiserem sair totalmente dessas outras plataformas. Bom, mas vamos dar uma olhada no que ele de fato criou aqui, né? Ele está inicializando o cliente. Uma coisa bem curiosa e que é comum em todos esses frameworks que usam React, mas geram arquivos estáticos ou semidinâmicos, como o caso do Next.js, o caso do Gatsby, é que a build de desenvolvimento normalmente demora muito mais do que a experiência de quem está navegando na versão final. Vocês viram aqui que levou um certo tempinho para buildar, mas isso é normal. Como vocês podem ver, o que eu tenho aqui é uma home, daí ele tem o blog, e bem parecido com o que vocês viram no meu próprio blog, certo? Você tem aqui por ano e os posts dados o tempo, né? E você tem um tutorial, que é uma documentação. A gente vai entrar em documentação em outro vídeo, mas aqui ele já cria um para vocês também. Vamos dar uma olhada na parte de código. Olha só, os posts estão aqui nessa pasta e você pode ver que ele tem 3 tipos de post. Você tem o MDX, o MD e a pasta. E você tem 2 aqui de MD, vocês já vão ver a diferença. O MDX é bem próximo do que eu mostrei para vocês, um pouquinho mais simples porque não tem componentes customizados. Você tem o meta tag com slug, title, author,
and tags. Você tem a parte de MD. Isso aqui é 100% MD. Inclusive, isso aqui é MD também. Esse tipo de marcação. É um esquema específico de MD bem legalzinho de ser usado. E você tem o JSX. O JSX, você pode usar tags HTML normal, como ele está usando aqui, buttons, e você pode usar também os componentes JavaScript. Importante ser lembrado aqui que o MD original te permite usar HTML dentro dele, mas aqui é uma versão do React, o que permite a gente poder importar componentes customizados e usar esses componentes como você usaria em qualquer projeto React. Aí aqui ele está mostrando umas coisinhas que você pode fazer. Se o seu post ele é muito longo, você pode usar essa tagzinha especial do Doxaurus, que é o truncate. O truncate, quando é o preview do post, ele oculta o que está abaixo daquela marcação. Então, o post aqui é enorme, mas com o uso do truncate fica super simples. Então, você controla o que vai ser mostrado ou não na lista de posts. Então, basicamente, aqui nesses posts, eles estão ensinando vocês a usarem os recursos que o Doxaurus oferece. Então, aqui é aquele post longo usando o truncate. Você tem o post simples, ele também está usando um tipo de truncate aqui, então você pode usar dessa forma também o truncate. E ele está mostrando aqui também uma versão usando uma pasta. Por quê? Caso você tenha, e eu não recomendo, imagens locais, você vai colocar dentro da pasta e aí fazer o seu post lá dentro. Imagens ou outros arquivos. Mas, outra vez, eu não recomendo você fazer dessa forma, principalmente com imagens, porque são binários grandes. O ideal é a gente criar uma camada que vai mandar essas imagens para um S3 da vida e você usar o link do S3 para o seu post, tá bom? É a melhor forma de vocês fazerem isso. Provavelmente a gente vai ter um vídeo específico para mostrar como fazer isso da maneira correta. Por que eu digo que não é bom usar imagens aqui diretamente? Porque se vocês usarem diretamente sem ter uma camada de transição, você vai estar colocando binários dentro do seu repositório Git, o que é um problemão. Então, recomendo vocês segurarem um pouquinho a mão com imagens, ou talvez usar, mas verificar o tamanho no primeiro momento, usar imagens um pouquinho menores, para depois a gente trabalhar com imagens da maneira mais profissional. Mas é isso, você tem essas três formas de fazer, e como eu falei, o Doxaurus tem como core, como base estrutural, o arquivo .config. O que é o arquivo .config? É a espinha dorsal dele. É como você configura e gerencia 100% do Doxaurus. No nosso caso, ele é um arquivo TS, mas se fosse um projeto JS, seria um arquivo JS sem problema. E olha só, ele tem um tipo config. Então, você tem o título do seu site, que é o que vai aparecer no title, como vocês estão vendo no blog My Site. Você tem os feature flags, enfim, para dizer o que ele é compatível ou não, coisas internas. Você diz qual que é a sua URL de produção aqui também, qual que é a sua base URL, qual que é a sua organização e projeto, né? Então, aqui normalmente você coloca a organização que está no GitHub e tal. Algumas outras configurações. A gente depois vai falar sobre internacionalização, porque é muito importante. Eu vou internacionalizar o meu blog para ter a versão em inglês e português. Então, vai ser um trabalhinho, mas vou chegar lá em algum momento. E você tem os presets. Aqui ele está usando um preset clássico e aqui ele está colocando o doc. Eu vou ignorar o doc por enquanto, porque a gente vai falar de documentação depois. Tem toda uma coisa fantástica sobre como usar documentação que a gente está usando na parte de vídeos, mas eu vou usar também em cursos que a gente vai dar aqui. Inclusive, muito provavelmente esse conteúdo vai estar dentro do blog como um mini curso. E aqui você tem as configurações do blog. Olha que interessante. Nas configurações do blog, você tem dizendo qual que é o reading time. Vem muito assim da influência do Medium, Dev.to, onde todos os posts têm ali marcando qual que é o tempo de leitura. Você tem o feed options, então ele já te entrega aqui a parte de feed com XLS, com RSS, Atom, tem outros também disponíveis. E aqui ele tem a parte de tema. Então toda a parte visual você vai ter dentro de Source, CSS e Custom CSS. Nesse momento, eu ainda estou usando um único arquivo. Eu quero muito poder testar, usar múltiplos arquivos para partes diferentes. Está muito zoado, está muito complicado usar um único arquivo, mas eu não vou mexer nisso agora, porque eu realmente continuo usando um único arquivo. Eu não sou o melhor programador front-end, mas enfim, vocês entendem isso. Mas é no Custom CSS que vocês vão colocar
os CSS que vão mudar o estilo geral do seu blog. Bom, aqui tem toda a parte de configuração do tema, você pode trocar várias coisas aqui. Olha que interessante, tudo no Doxaurus é definido pelo navbar. Você tem um navbar geral, você tem o navbar dos documentos, que é a parte fantástica da parte de documentação. Você tem até o tipo de navbar do seu blog. E olha só, aqui ele está dizendo o navbar principal. Você tem o footer, que também é um tipo de navbar aqui com os links, tá vendo? É um array de links. Então, se a gente vai aqui no nosso exemplo, olha só, é isso que o footer está mostrando. Olha só, você tem docs, né? Que é esse primeiro, onde você tem o tutorial. Aí você tem community, que é esse segundo, onde você tem vários itens, cada item vira um link, tá vendo? E por último, você tem um aviso de copyright. Muito legal, muito importante ter copyright, ainda mais que a gente está criando conteúdo que é inerentemente nosso, tem uma característica de propriedade nossa. Muito importante ter isso. Então, esse é o footer. Mas se a gente voltar aqui para o navbar, vocês vão ver a mesma estrutura. Você tem o que vai ter no título, que é isso aqui, né? Você vai dar informações do logo, que é aqui, né? E você vai colocar os itens do seu navbar. No caso aqui ele está colocando 3 itens. O tipo, que é um doc sidebar, onde ele vai mandar para uma documentação. Aqui um outro mais simples, que é um link interno. Repara que são 3 tipos de links aqui que você vai poder usar. Você tem apontando para uma documentação dentro do seu blog, apontando para uma página ou endereço interno do seu blog, pode até ser uma documentação, e apontando para uma página externa ao seu blog. Se vocês olharem isso, olha só, são tipos diferentes, tá vendo aqui? Quando é externo tem essa setinha para cima e quando é interno, né, a documentação, você tem essa separação, essa divisão bem legal do que você tá vendo. A gente entrar aqui em básico, olha só. E essa é a mágica da documentação. E é por isso que eu vou usar isso para os nossos cursos e vou usar isso para os vídeos e para as playlists. Mas a gente vai ver isso em outro vídeo, um vídeo específico sobre documentação. Então, como vocês podem ver, dentro do doxaurus.config é onde você tem tudo para ser configurado. Vamos fazer um deploy disso daqui? Primeiro de tudo, a gente vai iniciar um projeto Git aqui. Estou criando um repositório novo no GitHub, vou deixar ele público para que vocês possam acessar e ver o que a gente está construindo. Então vocês vão procurar lá para Badico exemplo blog e vou criar ele aqui. Ele está vazio nesse momento, a gente vai adicionar uma origem e eu vou dar um push aqui. Pronto, vocês então têm agora disponível o projeto que eu estou mostrando nos vídeos aqui no GitHub. Agora, com o projeto disponível no Git, a gente vai deployar na Netlify. Vai entrar aqui em Netlify, fazer login com o GitHub. Aqui vocês podem ver que eu já tenho o meu projeto. Eu não vou mostrar para vocês nesse momento como configura a URL personalizada do Netlify, porque precisa de uma etapa antes, que é vocês terem um domínio. Então, se vocês quiserem esse conteúdo aqui no canal, me deem um toque, que eu preparo um vídeo só sobre o Netlify no geral e como configurar um domínio lá dentro, que é bem interessante. Eu tenho o badico.cloud 100% configurável dentro do Netlify, por isso que eu tenho vários projetos aqui com badico.cloud. Então, se vocês quiserem esse conteúdo da URL personalizada, me dá um toque, que aí eu preparo para vocês, mas vocês vão ter uma URL ali criada pelo Netlify com base no projeto de vocês. Então, vamos adicionar um novo projeto. A gente vai dizer que vamos importar um projeto existente, vamos escolher o GitHub. Aqui a gente vai buscar por exemplo blog, aqui, Badico exemplo blog. A gente vai dizer que é o meu time, a gente vai dar um nome. Quando vocês dão o nome do projeto, esse nome fica disponível como .netlify.app. Então vocês têm ali uma URL minimamente apresentável. Não é tão boa quanto uma customizada, mas pelo menos você tem uma ali que não é randômica. A gente vai deployar a main e olha só, os builds commands, eles já estão, se eu não me engano, 100% configurados, tá? Só preciso verificar em qual pasta ele gera. Como é que a gente descobre? Qualquer plataforma, qualquer framework que você estiver fazendo e quiser deployar, como é que você sabe qual que é a pasta que ele gera? É você rodar localmente o comando de build
e você vê qual vai ser a pasta que ele vai criar para essa build. É a build mesmo, ele colocou tudo aqui, tá vendo? Ele trouxe tudo para cá, então a gente pode só mandar um deploy e ele vai iniciar o deploy pra gente. Como vocês viram, é muito simples de deployar. E o mais mágico não é que o deploy aqui é rápido. É o seguinte, você ganha um CI 100% integrado com o GitHub. Então toda vez que você der um push para main, ele vai atualizar o seu blog. Toda vez que você abrir um pull request para testar qualquer coisa, criar, fazer um draft de algum post, você tem ali um preview criado pelo Netlify, até mesmo com erros de build. Se você subir uma versão que está quebrando a sua build, você vai saber ali no seu preview. Bom, vamos visualizar. Olha só. Está disponível, então se a gente entrar aqui no link, você tem a mesma coisa que a gente tinha no local disponível para vocês verem nessa URL. Como eu falei, a gente ganha algumas coisas, então olha só, se eu vier aqui e atualizar qualquer coisa, eu vou adicionar. E vou dar um git push. O que aconteceu? Atualizar aqui. Você tem o add new post aqui. E aqui, olha só que interessante. Se você for em deploys, você tem um deploy inicializado em produção. Se a gente vier aqui, cria uma pasta que vai ser uma documentação do próximo vídeo só para ter uma alteração. Vou subir essa branch e vou abrir um pull request para essa branch aqui. Olha só o que vai começar a acontecer. O Netlify automaticamente está criando um deploy preview e passando vários checks nessa minha versão. Isso é inestimável. É aquela coisa, a gente está dando parte do nosso código para o controle do Netlify. Não é uma coisa que eu ando muito tranquilo ultimamente, mas ao mesmo tempo a gente está ganhando muitos recursos de cara. Um desses recursos, olha só, você tem um preview dessa versão do seu site automaticamente, assim, de graça. Isso é incrível e isso funciona não só para Doxaurus, mas para qualquer projeto de front-end que você coloca no Netlify. Bom, esse aqui foi o vídeo que eu mostrei para vocês quão Doxaurus é interessante, como é simples começar com ele. Demonstrei também como vocês podem deployar o Doxaurus de vocês facilmente no Netlify e o que ele te dá de retorno. E eu vejo vocês na próxima, onde eu vou mostrar para vocês o poder que é as documentações dentro do Doxaurus. E se você gosta de front-end, dessas séries mais mão na massa, dá uma olhada na minha playlist do projeto da faculdade do primeiro semestre, onde eu criei uma aplicação inteirinha sem usar framework nenhum, e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui escolhido especialmente para você.